George Berkeley, de 1685 a 1753. Nascimento. Nasceu em Dysart, no condado de Kilkenny, Irlanda, em 12 de março de 1685. Aos 15 anos, ingressou no Trinity College, da Universidade de Dublin, onde após sua formação, permaneceu como professor até 1713. Ordenado ministro anglicano em 1709, foi nomeado bispo da diocese de Cloyne, Irlanda, em 1734. Sua filosofia. Sua filosofia pode ser dividida em 3 partes. A primeira está contida em um ensaio para uma nova teoria da visão, de 1709, cuja principal tese diz que a apreensão perceptiva dos objetos se faz pelo sentido do tato e não pela visão. A segunda se caracteriza pela elaboração da teoria imaterialista, descrita em Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, de 1710, e em 3 diálogos entre Hylas e Philonous, de 1713. Em Cyrus, de 1744, está contida a terceira parte, onde ele expõe suas concepções neoplatônicas. Para mim, Berkeley foi muito importante, pois trouxe uma nova abordagem diferente em relação ao modo como conhecemos as coisas. Ele fez que nós pensáramos de um jeito mais profundo na hora de investigar certas coisas, em vez de ver a maneira superficial. Isso contribuiu de maneira impactante na ciência que temos hoje em dia, em que as coisas superficiais são deixadas de lado e são investigadas em profundidade até achar a resposta correta. Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, de 1710, 3 diálogos entre Hylas e Philonous, de 1713. Principais obras. Ser é perceber ou ser percebido. Essa afirmação sintetiza a filosofia do materialismo de Berkeley, para quem os objetos são feixes de qualidades sensíveis e assim são apreendidos pelo espírito, num processo que garante sua objetivação. Ordinariamente, se acredita que todas as coisas são conhecidas ou percebidas por Deus, porque se crê em sua existência. Berkeley, no entanto, conclui a necessidade da existência do espírito absoluto, pelo fato que as coisas sensíveis devem ser percebidas por ele, sem que elas desapareçam. Ao postular a existência de Deus como espírito infinito e garantia derradeira do processo de conhecimento, Berkeley inverte a fórmula do senso comum. No entanto, Berkeley não entende os espíritos que não garantia esse processo como espíritos finitos, daí sua concepção platônica do espírito absoluto. Também, as qualidades primárias dos objetos não têm existência independente, sendo assim a existência das coisas, conceituada como objetivação de ideias, supõe a dos espíritos. O que se nega é a substância material, já atingida por um processo de crítica que prolonga a negação das qualidades secundárias, como qualidade de existência independente do perceptor que as aprende. Sumariamente, a doutrina imaterialista consiste na negação da matéria, negação que constitui o que Berkeley denominou como novo princípio. Berkeley nunca negou a existência dos objetos, de fato eles existem, mas somente na condição de objetos percebidos. A generalidade que se pode atribuir às ideias é a de sua significação. A ideia de um triângulo pode servir para representar qualquer triângulo. Essa generalidade, no entanto, não pode ser tomada como atributo da própria ideia, mas apenas como um sistema de relações com outras ideias do mesmo gênero. A doutrina imaterialista, que constitui o núcleo da filosofia de Berkeley, nega enfaticamente a possibilidade de existirem ideias abstratas. Na verdade, nunca concebemos um triângulo que não seja isósceles ou equilátero, ou seja, correspondente de uma forma previamente percebida pelos sentidos a partir de um objeto particular. A doutrina imaterialista. Sua teoria pretende demonstrar a natureza da percepção visual da distância, da grandeza e da posição dos objetos. Segundo ela, o fato de percebermos visualmente os objetos deve ser uma associação entre as certas sensações visuais e as ideias de distância, grandeza e posição proporcionando pelo tato. A visão corresponderia apenas à percepção da luz e das cores. Para mim, Berkeley foi muito importante, pois trouxe uma nova abordagem diferente em relação ao modo como conhecemos as coisas. Ele fez que nós pensáramos de um jeito mais profundo na hora de investigar certas coisas, em vez de ver a maneira superficial. Isso contribuiu de maneira impactante na ciência que temos hoje em dia, em que as coisas superficiais são deixadas de lado e são investigadas em profundidade até achar a resposta correta.